Ou seja, vários reféns de vários países ali nas mãos dos homens do Hamas, né? Segundo as informações das autoridades internacionais, a maioria das pessoas que estava no país e que queria retornar, por exemplo, ser repatriada, aqui no caso do Brasil, era turista. Agora a gente vai entender se também essas pessoas que foram sequestradas moravam naquela região ou participavam de algum evento ou viajavam para visitar a família em Israel ou na faixa de Gaza. São muitos casos. O governo brasileiro negocia com o Egito, inclusive, para repatriar brasileiros que estão ali em Gaza. Em coletiva de imprensa do Itamaraty, o secretário de África e do Oriente Médio, o embaixador Carlos Sérgio Sobral Duarte, explica como seria essa repatriação por aquele local. Vamos ver. Essa repatriação envolve a saída dessas pessoas por terra da faixa de Gaza por uma passagem no sul, a passagem de Rafah, e pressupõe naturalmente a autorização das autoridades egípcias para ingresso naquele país e, em seguida, a sua repatriação para o Brasil. Bom, eu quero aproveitar agora, então, já trazer uma primeira entrevista, uma conversa, para que a gente possa avançar aqui na nossa discussão. Eu vou falar com o Davi Eumescani, que é soldado reservista das Forças de Defesa de Israel. Davi, é assim que se pronuncia seu nome? É David ou Davi? Só para a gente abrir e fazer uma entrevista correta por aqui. Falou corretamente. Davi Eumescani, esse é meu nome, sim. Davi, seja muito bem-vindo. Toda a nossa solidariedade a você e à sua família. E eu gostaria que você nos contasse como está a situação nesse momento, inclusive a sua, como soldado reservista. Você pode ser acionado a qualquer hora. E que situação que você conta neste 5º dia de conflito, de guerra entre Israel e o grupo Hamas? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação e obrigado pela oportunidade de poder contar ao Brasil o que está acontecendo em Israel, né? A barbaridade no qual a população do sul de Israel foi exposta, e a gente está descobrindo cada dia que passa mais um pouco da barbárie dos terroristas do Hamas, e equiparados ao Estado Islâmico, ou até mesmo pior do que o Estado Islâmico, o que aconteceu no sul de Israel. O clima é de revolta contra o governo que deixou isso acontecer. Informações de que a inteligência egípcia tem informado previamente o governo, mas não deram a devida atenção. Existe muita coisa acontecendo e cada dia mais descobrindo mais e mais corpos naquelas cidades em situações cruéis. Em relação à reserva, eu estou no aguardo, assim como muitos e centenas, milhares de israelenses, na fila de espera para ser convocado. A gente está de stand-by esperando aí o momento certo da convocação. Davi, eu gostaria que você falasse um pouco sobre si, né? Se você é brasileiro e vive aí na região, ou se você é israelense, naturalizado brasileiro, enfim, e um pouco da sua configuração familiar também, para que a gente possa compreender a aflição que você tem passado aí. Eu sou judeu, brasileiro, israelense, dupla nacionalidade. Moro com a minha família, esposa e 3 filhos. Nossa. O momento é de tensão para todo mundo que mora em Israel, mas a gente está meio que acostumado a morar em Israel há mais de 20 anos. Esse não é o primeiro conflito e talvez não seja o último que a gente passa por aqui. Digamos que a gente já se acostumou com essa realidade, dessa vez foi um pouco mais grave do que as outras, mas infelizmente é uma realidade que a gente tem que conviver a cada 2, 3 anos, isso sempre tem acontecido por aqui. Davi, você foi um dos primeiros moradores dessa região a trazer um pouco dessa insatisfação com a política, né, com o governo de Israel. Com várias pessoas com quem nós conversamos aqui ao longo do 3 em 1 nos últimos dias, as pessoas relatam essa incerteza, mas ainda não se tinha essa revolta, né, relatada justamente por conta da questão da inteligência que não teria funcionado como vocês esperavam, né? Israel investiu tanto em inteligência, em defesa nos últimos anos, e aí foi pega de surpresa exatamente no momento de um ataque tão violento como este que acompanhamos desde o último sábado. Esse relato ele também é compartilhado com outras pessoas que você conhece, a partir do momento que informações como esta, de que as autoridades egípcias já haviam avisado as autoridades israelenses de que algo muito ruim poderia acontecer e mesmo assim não houve algum tipo de
previsão ou de preparo e planejamento para isso, mais gente tem acessado essa informação e isso faz com que a população passe a cobrar também mais as autoridades israelenses? Existe uma cobrança muito grande do atual governo. O governo nega, o primeiro-ministro nega ter recebido essa informação da inteligência egípcia e hoje um alto funcionário do governo americano também levantou essa hipótese de que essa informação sim é verdadeira, de que houve uma transferência, uma transferência de informações entre a inteligência egípcia e a israelense, mas o governo aqui, como eu disse antes, nega a existência dessa informação de que ninguém sabia absolutamente nada. Então, não se sabe em quem acreditar, o clima é tenso, a falta de confiança no governo é muito grande, exigindo uma atitude mais dura contra o Hamas, uma entrada terrestre, uma incursão terrestre que até agora não aconteceu. A insatisfação, sim, ela é clara na população. Davi, eu vou abrir aqui para outros integrantes, os nossos comentaristas, perguntarem para você também. Vou começar contigo, Alan Gani, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado, Evandro. Boa noite, Davi. Acredito que seja a noite aí. Toda a minha solidariedade a você e a sua família. Pegando um gancho no que você falou de incursão terrestre, era exatamente essa a minha pergunta. A população, ela apoia uma incursão terrestre? Porque isso também pode significar mais mortes de israelenses. Como é que está o clima em relação a isso? A população, há muitos anos, né, que a gente vive esses conflitos, a cada 2, 3 anos sempre tem uma rodada de conflitos entre Israel e o Hamas, e a população que vive ali no sul sempre exigiu do governo israelense uma incursão terrestre para acabar de vez com esse problema que volta a cada 2 anos. E veio e aconteceu o que aconteceu, então existe sim apoio da população, apoio dos reservistas. Tem reservista falando que colocou a camisa do exército dessa vez e só vai tirar depois que conquistar Gaza novamente e acabar com o grupo terrorista Hamas. Então, existe um apoio total da população, sim, para uma incursão terrestre, agora, já, e não ficar esperando aí mais uma semana, que a gente daqui a pouco está virando uma semana, e nada dessa incursão começar. A estratégia da Força Aérea é, primeiramente, tirar todo o cidadão civil que não tenha nada a ver com a situação da região, através de bombardeamentos aéreos aí, e tentar atingir o máximo de terroristas pelo ar antes dos soldados da infantaria entrarem por terra, porque a gente sabe que vidas serão perdidas também do nosso lado daqui. Guerra é guerra, tanto de lá quanto daqui irão morrer muitas pessoas numa incursão terrestre. Mas existe sim o apoio da população. Davi, Gustavo Segré participa agora. Vai lá, Segré. Davi, boa noite para você, boa tarde aqui. A pergunta é: por que você atribui que teve esse excesso de confiança, talvez? Assistimos alguns vídeos de soldados israelenses indicando que, do ponto de vista prático, o ingresso do Hamas para o território israelí não era uma coisa fácil de fazer e que deveria ter sido reforçada a defesa, sobretudo em função da data, né? Esses 50 anos que eram comemorados nessa data. Qual é a tua percepção sobre esse assunto? Bom, não houve uma diminuição de força militar na região por conta de feriados ou por conta das festas judaicas do dia que ocorreram no sábado. Não houve uma diminuição. O número de soldados naquela região sempre foi o mesmo, todos os dias, e sempre era o mesmo durante todos os anos. Não existe essa mudança de mais ou menos. O que eu acredito que aconteceu é que foi construído uma fronteira física altamente tecnológica, com armas automáticas que identificam suspeitos que se aproximam da fronteira. Eu acho que confiaram demais na tecnologia e menos no olhar humano de verdade. Então isso, para mim, foi a grande falha do Exército, em confiar na tecnologia. Existe aqueles que levantam a suposição de que houve um ataque cibernético que derrubou toda essa tecnologia ali da fronteira e possibilitou a entrada do Hamas. Claro que essa versão é recusada pelo governo, mas também não tem respostas para o porquê isso veio acontecer. Eu conheço particularmente a fronteira
E, na minha experiência, até mesmo uma pipa que voa em direção à fronteira era identificado rapidamente, saía um jipe ali para aquele lugar, e o que dessa vez não aconteceu. Alguém falhou, alguma coisa aconteceu ali na região, algum ataque cibernético que derrubou toda aquela tecnologia existente na fronteira. Alguma coisa aconteceu. Essa é a minha visão. Nós estamos conversando com o Davi Elmeskani, que é soldado reservista de Israel, e essa imagem que aparece na tela ao lado é, mais uma vez, a cidade de Gaza, que está, recebendo novos ataques israelenses depois do conflito que começou no último sábado. Agora há pouco nós ouvimos sons de explosões. Diferentemente da cobertura que fizemos nesta terça-feira, a gente não viu as explosões de fato, mas a gente consegue ouvir o barulho distante, o que indica que há ainda uma atuação das forças israelenses nesse contra-ataque contra o Hamas, esse grupo terrorista que iniciou essa guerra no último sábado. Fábio Piperno, é a tua vez. Boa noite, Davi. Obrigado por estar aqui conversando conosco. Eu acho que o seu relato ele é muito rico de informações, além do que bastante realista. Então, Davi, com base na sua experiência e até daquilo que você conhece em relação ao Hamas, o Brasil tem que resgatar os cidadãos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Há vários que residem lá, mais outros aí, cerca de 30, que estariam em trânsito, e alguns, ou que teriam sido sequestrados. Com base em tudo que você conhece sobre o Hamas, qual você acha que deva ser a melhor estratégia a ser adotada pelo governo brasileiro? A de tentar negociar com o Hamas ou a de endurecer o discurso, inclusive, obviamente, criminalizando o grupo por tudo que aconteceu? Eu acredito que o Brasil tem a linha direta hoje, o governo brasileiro tem a linha direta, um canal aberto com esse grupo terrorista. Essa é a minha percepção da realidade hoje em nosso país. Se ele endurecer a situação, o tom em direção ao Hamas, não vai mudar muita coisa, porque existe um outro contato, assim eu sinto, entre o governo brasileiro atual e essa organização terrorista. O que acontece hoje na faixa de Gaza é que tem muita gente, independente de ser brasileiro ou não, querendo sair da faixa de Gaza a pedido do exército israelense para abandonar aquela região e deixar somente os terroristas ali para lutarem contra o exército. O Hamas está impedindo a mobilização dessas pessoas. Tem gente que é pedindo para ir para o Egito, para passar para a fronteira, para o outro lado do Egito, e o Hamas está impedindo que as pessoas saiam daqueles lugares usando elas como escudo humano. Isso independente de ser brasileiro ou não. Eu acho que nesse caso aí não vai ter muita diferença o governo brasileiro tentar tirar essas pessoas de lá ou não. Ô Davi, eu queria que você contasse pra gente, em que lugar exatamente você está, em termos de cidade, localização aí na região, e também se você já ouviu muitas explosões próximo de você. Eu moro numa cidade a 900 metros acima do nível do mar, próximo a Jerusalém, nas montanhas da Judéia. Vocês conhecem aí como Cisjordânia. E eu escuto, sim, em Gaza, os bombardeios, porque o exército, a cada dia, a cada hora, aumenta a intensidade dos bombardeios na faixa de Gaza. Então, eu consigo escutar aqui durante o dia todo, principalmente à noite, que é mais silencioso, consigo escutar as explosões. E, de vez em quando, toca aqui também um alarme. A gente está num lugar, digamos assim, preferencial em relação aos alarmes de mísseis. Eles não disparam muito nessa região. Eu acredito porque moram muitos palestinos em volta de onde eu moro. Então, quase a gente não tem alarmes de mísseis como tem no resto aí de Israel, no sul de Israel e no centro de Israel. Ô Davi, aí na sua casa você tem uma estrutura de bunker para proteger a si, a sua família, e vocês estão tendo acesso também a alimento, água, a essas questões de primeira necessidade diante dessa reserva que vocês têm que fazer por conta da possibilidade de aumento dessa guerra ou desse conflito? Eu tenho em casa, a gente tem um quarto seguro, um bunker, onde a gente está dormindo desde o início dos conflitos, dormindo lá por segurança. Eu não confio em sistemas eletrônicos que irão avisar se vem míssil ou não. Prefiro ficar direto no bunker durante a noite com meus filhos para manter a segurança da melhor forma possível. E assim aconselho também os brasileiros que moram aqui a fazerem o mesmo, não confiar somente no alarme
que irá disparar caso o míssil venha em sua direção, porque caso falhe, você não vai saber se tem um míssil em sua direção. E está acontecendo um desabastecimento nos supermercados de Israel. Pouco se fala disso, mas o povo meio que entrou em desespero e começaram a comprar tudo e de tudo. Então você vai no supermercado hoje, já não encontra tudo aquilo que precisa. Falta leite, falta ovos, falta carne, está faltando muita coisa, pelo menos na região onde eu moro e em Jerusalém também. Davi, quem vai participar agora é o Luiz Felipe Dávila, que chega também para essa edição. Dávila, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Evandro. Boa tarde à nossa audiência e boa noite aí, Davi. Davi, nossa solidariedade com você e todo o povo de Israel por esse sofrimento dramático de um ataque terrorista. Eu queria voltar a um ponto que você tocou que me chamou muito a atenção na sua resposta ao Alan Gani. Israel sempre teve essas batalhas com o Hamas, mas sempre foi com uma atitude de conter o Hamas. Agora parece que depois desse ataque há uma decisão de destruir o Hamas uma vez por todas. Isso muda completamente a escala. Você disse que Israel está preparado, mas isso pode ser uma operação que demore muito tempo. Você acredita que haverá unidade da população e unidade principalmente política nesse governo de coalizão para manter este foco na destruição do Hamas, mesmo que isso demore tempo e custe vidas? Tudo vai depender, na verdade, do norte de Israel. Se o norte de Israel continuar do jeito que está e não tiver uma nova frente de combate, Israel tem carta branca e tempo ilimitado, apoio da população e apoio do governo e apoio aí dos grandes países do mundo, né, das grandes potências, para exterminar e acabar de vez com o grupo terrorista Hamas. Em todas as outras rodadas de violência que a gente tem aqui com essa organização, Israel meio que tentou negociar digamos assim, uma paz com o Hamas, comprando mais tempo e empurrando com a barriga um grande conflito. E o resultado a gente viu agora nesse sábado, né? O que aconteceu? Eles foram se armando cada vez mais e ficando cada vez mais fortes. Isso contra o que grande parte da população desejava, que na verdade era acabar de vez com o Hamas. O governo sempre tentou postergar essa situação e aconteceu o que aconteceu. Então, dessa vez, o governo tem que ir até o final e ele irá até o final. Não tenho dúvida nenhuma que dessa vez o Hamas irá desaparecer de vez dessa região. Ô Davi, a gente estava falando muito sobre as pessoas que queiram ser repatriadas, né? Os brasileiros, e a maioria, segundo as informações do governo, era turista. Eu queria entender se ao seu redor, das pessoas com quem você conhece, outros brasileiros que vivem aí na região, se há interesse também daqueles que moram em Israel de possivelmente voltar ao Brasil, ter essa repatriação diante desse conflito que escalou tanto desde o último fim de semana. Bom, eu recebo todos os dias, na verdade, telefonemas de turistas que estão aqui em Israel, porque eu tenho um canal aí no YouTube, o pessoal me conhece, me ligam para tentar perguntar como vão sair, se dá para sair pela Jordânia, desesperados. Brasileiros também que moram na Itália, querendo voltar para a Itália, mas de brasileiros que são israelenses, de dupla cidadania, eu não conheço muita gente que queira sair daqui, não. Na verdade, eu não escutei de nenhuma pessoa disposta a voltar ao Brasil. E, Davi, você me contou que está esperando um chamado aí, provavelmente, caso seja necessário entrar na guerra. Eu queria entender como é que foram os seus preparativos para isso e se você se sente pronto mesmo. Você, nessa conversa consigo, entende que está preparado para uma guerra dessa dimensão? Essa guerra com o Hamas será bem menor do que a guerra de 2006, né, no qual eu participei também na Guerra do Líbano, na Segunda Guerra do Líbano. E sim, a gente em Israel, reservista, treina todos os anos, mais ou menos uma semana, às vezes um mês, volta para o exército, larga o seu trabalho e treina novamente tudo aquilo que você treinou durante a vida inteira nesse período de reserva. Então, todo reservista, na verdade, ele é um reservista na ativa. Ele está sempre sendo treinado e preparado para uma possível guerra como essa. Então, preparamento psicológico e mental já está tudo certo. Davi, só tenho mais uma pergunta aqui do Fábio Piperno antes da gente te liberar. Vai lá, Piperno. Ô, Davi, muito rápido, que você falou que participou da Guerra do Líbano em 2006 e lá, naquele momento, o inimigo era o Hezbollah. Então, eu gostaria que você contasse para a gente
O que você enxerga de semelhanças entre esses dois grupos, o Hezbollah e o Hamas, não só na questão aí ideológica e até mesmo religiosa, mas principalmente na questão, no aspecto militar? A diferença é gigantesca, não tem como comparar o Hamas com o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista que controla o Líbano por completo, né? Na verdade, ele é o Líbano. Então, eles têm uma força militar absurdamente maior do que o Hamas. Não tem comparação. O Hamas é um grupo terrorista pequeno com um poder bélico aí razoável, mas quando a gente fala de Hezbollah, a gente está falando de algo bem grande. O poder de disparos de mísseis e foguetes por horas seguidas, igual como foi em 2006. E muitos anos se passaram desde 2006, eles estão muito mais fortes do que eles estavam na época. E provavelmente uma guerra contra o Hezbollah hoje em dia será muito mais agressiva e violenta do que foi em 2006. Esse seu relato chama muito a atenção e eu queria entender de você, Davi, se vocês veem qualquer ou mínima probabilidade de haver, entre aspas, uma certa união entre grupos contra Israel. Existe uma união, existe um plano, né, para aniquilar Israel do mapa dentre esses grupos, apesar de que um grupo é sunita e o outro é xiita, mesmo assim existe sim alguém por trás disso que a gente sabe quem é, o Irã, né, financiando tudo isso aí. E existe agora um silêncio meio preocupante. Os disparos acontecem, o exército bombardeia. No sul, no norte de Israel, pelo Líbano, existem também disparos vindos do Líbano. O Hezbollah assume, Israel dispara com artilharia. Então, a gente está aqui numa situação de que, sim, existe uma união entre esses grupos, uma coordenação de disparos. Hoje teve uma suspeita de invasão por drones do norte de Israel. Por 40 minutos, a gente achava que tinham drones em Israel circulando, os alarmes soaram no norte. E depois o exército falou que teve uma falha e não explicou mais nada, como se fosse uma falha técnica ou um ataque cyber no sistema de alarmes do norte de Israel. Davi, que é soldado reservista em Israel, muito obrigado por conversar conosco. Desejo sorte a você nessa empreitada e espero que a gente possa se falar de novo em um outro momento. De paz, assim espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau.